Fala pessoal, sou Vinícius Poit, empreendedor, deputado federal agora, né? Mas empreendendo na política. E tô aqui com meu amigo Léo Siqueira, mais um na Arena Podcast, Léo. Mais um aí, o terceiro já tá começando. Eu, Leonardo Siqueira, economista aí, vocês conhecem das redes sociais, fundador do Terraço Econômico. E temos um convidado especial hoje. Bora, nós vamos falar dele. Mas antes, se a gente tá aprendendo a fazer podcast, né? Antes da gente começar, você que tá vendo pelo YouTube, inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e aí você vai ficar por dentro de todos os próximos episódios. Vai chegar lá, a notificação, não vai perder nenhum. Melhor podcast do planeta Terra. Agora a gente já aprendeu. Vamos ver quem é que topou vir na Arena dessa vez aqui no Na Arena Podcast. Ó, nosso convidado de hoje nasceu em São Paulo no dia 22 de setembro de 96. Cara, quando eu encontro alguém que nasceu em 90 e alguma coisa, eu falo, puta, eu tô velho. Quantos anos você tem mesmo, Léo? 36, fiz agora também. Ah, também. Então você é tiozão também. Mas bom, o nosso convidado... Que não viu a Copa de 94. Não viu. 1996 o cara nasceu. É um monstro. Atualmente cursa História no Mackenzie, além de ser vereador. E já vão adivinhar. Passou a ganhar notoriedade em 2015 ao liderar uma das maiores manifestações da história do Brasil. E essa iniciativa resultou no processo de impeachment da então presidente da República em agosto de 2015. Todo mundo sabe, 2016 impeachment, né? Todo mundo sabe quem que era a presidente da República. Antes marchou a pé cerca de... Cara, marchou a pé cerca... Nós vamos perguntar sobre isso. 1.100 quilômetros de São Paulo a Brasília. O episódio ficou conhecido como a Marcha da Liberdade, para chamar atenção à causa e protocolar o pedido de impeachment. Vereador mais jovem da história da cidade de São Paulo, nosso convidado foi eleito com 20 anos de idade, sendo o 13º mais votado lá na primeira eleição dele, com 48.055 votos, reeleito em 2020 com mais de 67.715 votos, o quinto mais votado do município, Fernando Holliday. Bem-vindo ao Na Arena Podcast. Opa, é um prazer estar aqui com você, Poit, Léo, tamo junto. Sabe por que esse podcast chama Na Arena? Por quê? Não sei, não faço a menor ideia. Tá vendo? Ele sempre faz essa pergunta pra torcer pro cara falar não sei e ele explicar. Exato. Vai lá. Não, mas é pra saber também se as pessoas sabem e não sabem. Eu É porque sonho... vai ter porrada aqui, velho. Exato. Sessão de boxe. Exato. Tem um porrete ali. Stefan, final, dá o porrete aqui. enquanto o Léo Ah fala. lá, agora sim, ó. Esse porrete a gente nunca usou, é só pra... Sei lá, tava aqui. No final, a gente decide tudo igual o Whindersson e o Popó. Popó. Exato, na porrada. Não, é porque tem um poema que se chama O Homem na Arena, do Theodore Roosevelt. E aí, a gente já leu ele algumas vezes, né? Podem procurar aí na internet. Mas a ideia é de que o crédito pertence a quem tá na arena, né? Como é que é aquela frase lá? Pera aí que eu vou ler aqui, porque é uma pessoa que a gente tava conversando aí sobre vir no programa, né? E aí eu falei, chama na arena, tal. Uma pessoa muito inteligente, já entendeu o conceito. E aí terminou a mensagem assim, afinal, não é o crítico que importa, e sim aquele que se coloca na arena. Caramba. Exato. Forte. Por Exato. isso você tá aqui, cara. Você é Senti, o cara que senti. veio pra arena. É verdade. Então, os convidados do podcast é esse tipo de gente, assim. Gente que foi pra arena, assim. Cara, vamos sujar a cara de sangue, areia, vamos pro combate, que esse negócio de ficar lá só vendo e batendo palma enquanto os outros estão se ferrando não é pra gente, não. Então, por isso que a gente quis convidar o Holliday. Política, não só na política, mas empreendedores, pessoas que enfrentaram algum desafio, que saíram do comodismo, né? Exato. Saíram da zona de conforto. Cara, não tem como. Eu tava lendo o currículo dele aqui, Léo, e a primeira coisa que me chama a atenção, cara, você marchou 1.100 quilômetros a pé? É isso mesmo ou não? Uma loucura. Assim, um negócio que eu me orgulho muito de ter feito, mas não sei se faria de novo também. Porque isso aconteceu ali logo no início das manifestações, né? A gente teve, em 2015, a primeira manifestação em 15 de março, que foi gigante, enorme, etc. E tivemos uma segunda em abril, que já foi bem menor, assim, tinha pelo menos metade ou talvez menos do público que teve na primeira. E aí a imprensa já começou a dizer, olha, as manifestações estão perdendo força, etc, não vai pra frente e tudo mais. E aí os movimentos que estavam organizando ali na época se reuniram para pensar em formas de chamar atenção para isso, né? Tanto o MBL vem pra rua,
nas ruas e diversos outros movimentos que participavam ali. E aí é quando surge a ideia dessa Marcha pela Liberdade, que nós fizemos ali do final de abril até o final de maio, foram 33 dias andando a pé. E olha, no início da marcha, nós saímos com mais ou menos 20 pessoas ali andando. E aí, conforme a gente ia chegando nas cidades, as pessoas iam sabendo que a gente estava ali caminhando, andando, elas iam nos recebendo nas suas casas, nos seus sítios, nas suas chácaras. Às vezes a gente dormia em galpões, etc. Aí dá um lanche, uma água aí. Tinha uma coisa meio aventureira mesmo. Só que o mais interessante é que muitas dessas pessoas iam marchando com a gente boa parte do caminho. Tanto que a gente chega lá no final, em Brasília, para protocolar ali o primeiro pedido de impeachment, com cerca de mais de 100, 120 pessoas ali caminhando com a gente. Então, tipo assim, foi uma Forrest experiência Gump. muito boa. Tipo Exatamente. Exatamente. Saiu 20, chegou, 5 vezes isso. Exatamente. Então, assim, foi uma experiência muito interessante, principalmente por conta dessa participação e desse engajamento das pessoas ali. Espetáculo. Cara. Eu não tem nada a ver com o assunto, mas eu tenho vontade de fazer o Caminho de Santiago. Aquilo lá na Espanha é o Caminho de Santiago, né? Deve ser mais interessante que o caminho até Que Brasília. são 30 com dias. certeza. Não, mas eu achei isso, justamente por isso, pô. Imagina, quantos dias vocês demoraram? 33. 33 dias, pô, caminhando, você vai refletindo sobre tudo ali, É, né, pô? com certeza. É uma Debaixo experiência... de sol. Não, e tem os Cara, seus riscos também. Exatamente, É. porque eu lembro que foi contigo, foi com o Kim. Quem é que Foi com foi o atropelado, Kim. cara? O Kim, ele foi atropelado, já chegando ali. Não, é sério, mas caminhando foi no meio da feio. estrada. Eu tava pensando no risco de fracassar e chegar 2 pessoas. Não, o cara podia não morrer é de real. exatamente. morrer real, caminhar na beira da rodovia. Sim. A gente tava à noite, né? Mas também ideia de jirico, né? Caminhar à Jovem, noite na jovem é rodovia. isso. Aí a gente foi caminhando, aí como tava tão perto, a gente falou, não, vamos à noite também. Mas antes disso a gente só tava indo de dia. E aí à noite ali, já entardecendo, um motorista bêbado bateu num carro de uma família e esse carro da família foi parar no acostamento. Empurrou o carro da família. Exatamente. E é onde tava o Kim e uma outra menina, a Amanda, que tava marchando com a gente. O Kim ainda deu umas raladinhas e tal, mas a menina teve traumatismo craniano, assim, foi Nossa, feio. cara. Ela caiu e aí o sangue começou a sair da cabeça, ela sangrando, o pessoal ali meio em choque. Uma parte, inclusive eu, foi pra cima do motorista bêbado, eu saí de mim, né? Falei, você Óbvio. tá maluco? Lógico. Pô, não sei o que. Aí tiveram que me segurar, maior confusão, etc. E a gente achou que ela tinha morrido, que ela desmaiou e tava sangrando a cabeça, tipo assim, acabou. Mas ainda bem que tinham médicos lá também caminhando com a gente. Eles já prestaram ali um atendimento, Primeiros viram que ela socorros. tinha ainda os batimentos, etc. E ela conseguiu se recuperar hoje, não teve graves sequelas, mas assim, na hora foi punk. Bem pesado. Isso daí foi em 2015, né? 2015. E aí você se candidatou à primeira eleição em 2016, né? Exatamente. Então, quantos anos você tinha? 2015? 2015 eu tinha 18 anos. 18 anos. 18. Então você se candidatou com 19. Bem novo, né? Exato. E aí, com o nome do podcast, né, que chama Na Arena, eu acho que foi esse momento, porque antes ali tudo era meio que reversível, né? Você tava, tô aqui no MBL falando, mas eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser ser médico, engenheiro ou qualquer coisa. Mas aí, com 19, você teve que tomar decisão, né? E aí, tá vindo uma eleição, eu acho que eu tenho um capital político, as pessoas, elas confiam em mim, ou de alguma maneira eu represento parte da população que elas querem dizer. Aí você, nesse momento, você decidiu, falou, não, eu vou pra Arena e é isso mesmo. E como foi essa decisão? Conta, que é sempre isso, a gente sempre pergunta, né? Como é que é o momento que você resolve sair lá da arquibancada e falar, cara, chegou minha vez de entrar na arena ali? Até complementando, Léo, eu não sei, foi nesse momento de se candidatar, foi quando você começou a fazer a militância, né? Pode ter sido antes, Porque você tem uma puta história, né? Eu já escutei a história do Holiday algumas vezes, mas hoje eu tô aprendendo um pouco mais aqui também, mas que hora que você falou, cara, peraí, deixa eu engajar politicamente com esses moleques aqui, aí montaram a MBL. Que dia que foi o Day One, né? Como foi isso aí? Quando eu entrei no MBL, né, eu sempre costumo dizer isso, eu queria, na verdade, ser um youtuber, assim, a minha referência era o Felipe Neto. Falei, eu quero ser um Felipe Caraca, Neto da política. Era tipo assim, não passava nem perto de concorrer a uma eleição. E antes disso, eu queria fazer medicina, quer dizer, então não tinha passado ainda pela minha cabeça me eleger e se tornar político mesmo. Isso acontece no final de 2015 e início de 2016, o impeachment já estava mais ou menos consolidado ali, já era uma realidade na Câmara e vai se consolidar em agosto de 2016 no Senado.
Mas esse processo, até a gente conseguir consolidar o impeachment, acho que foi fundamental na minha decisão de tentar um posto. Porque, cara, a qualidade dos deputados federais, eu fui para Brasília várias vezes cobrar, né, pedir voto pelo impeachment, gravar vídeo com esses caras, correr atrás de deputado que fugia, que não queria dar opinião sobre impeachment. Eu ficava olhando aquilo, cara, esse cara ele foi eleito para representar essas pessoas. Né? Como assim ele tá fugindo de dar um posicionamento? Quer dizer, a qualidade era tão horrível, tão deprimente, que eu olhei para mim, né, como um ativista político já, como uma figura pública, e eu pensei o seguinte, olha... se eu não participar, se eu não for tentar me eleger e tentar mudar essa situação de dentro para fora, né, eu vou estar sendo um irresponsável. Então, eu meio que me senti convocado a isso, olhando aquela situação de Brasília. E o MBL também percebeu isso como um grupo na época, e aí nós fomos para a cabeça. Agora, se você pergunta se eu achava que ia ganhar aquela primeira eleição, não achava. Assim, definitivamente... foi mais como um teste mesmo, né? Vamos ver se essas pessoas que nos acompanharam nas redes sociais, que foram nas manifestações, realmente agora se tornaram eleitores, né? Eleitores que querem essa representação lá dentro. E aí, para minha surpresa, deu Porque certo. não tinha isso, né? Não teve, pelo menos no passado recente, né? Alguma experiência parecida, né? Para você. Hoje em dia é mais fácil, você vê, Sim. você fala, não, de fato, se a pessoa entra nesse mundo, ela tem grande chance ali. Mas na época não tinha, né? Você podia ser eleito, ter um monte de voto, como, não, tem uma coisa, a velha política vai continuar vencendo e é isso. E mais do que isso, né? Até 2016... para cargo de vereador, deputado, a gente ainda tinha alguns deputados midiáticos, né? Tinha uns tiririca da vida, etc. Então, assim, você mais ou menos poderia inferir que as redes sociais poderiam ajudar na eleição de um deputado. Mas para vereador, você não tinha isso. Sim. Com raríssimas exceções, um marquito perdido no passado, alguma coisa assim. Então, era muito improvável que alguém fazendo campanha praticamente só pelas redes sociais, minha campanha... de 2016 custou ali uns seus 50, 60 Eu lembro, mil reais. talvez foi a mais barata do país aí, exatamente. Talvez. 60 mil reais? 60 mil reais. A segunda já foi mais cara. Mas a primeira foi 60 mil reais. E assim, era muito improvável. E só para o Não pessoal tinha nenhum exemplo. ter noção do tamanho do absurdo, quanto era o teto para uma campanha de vereador? 2 milhões de reais. Ou seja, Pelo teve candidato amor de gastando 2 milhões. Você gastou 60 e foi eleito. E outra coisa, né? 2 milhões o que esses caras declaram. Exatamente. Porque, infelizmente, tem muito político Exato. que tem o dinheiro que eles gastam na campanha e o dinheiro que eles gastam fora de caixa 2. É. Fora, né, que usa o fundão eleitoral, que esse é um tema que nós vamos chegar aqui. E aqui ninguém usa. Aliás, nós vamos convidar. Vamos botar o limite. Não vamos convidar quem usa fundo eleitoral aqui nesse podcast. Olha, a gente só vai. Pô, mas aí não vai convidar ninguém. Fica sem convidado. Exato. Não vai ter nenhum político a não ser do novo. Eu não quero fazer propaganda, mas é verdade. Desculpa. É verdade. Não, e mais do que isso, teve político ali, candidato a vereador, que gastou seus 800, 900 mil reais e não se elegeu, né? Tem Exato. Se o cara gastou 2 milhões e ainda foi eleito, menos Ô, Léo, mal, né? Sabe uma coisa que eu gostei na fala do Holliday, né? Do que motivou ele vir pra política, que é um pouco motivou também. A gente não se sentir representado. Exatamente. É a gente conhecer a qualidade dos deputados federais e falar, peraí, meu irmão, eles não me representam, então eu vou lá. Aquela velha frase do Platão que eu sempre falo aqui. O preço que todo mundo vai pagar por não se interessar por política, continuar a ser governado por quem se interessa. Né? Exato. Por isso que também eu tô me colocando agora no posto aí de pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Eu vou compartilhar um backstage pra vocês, não vou revelar o nome, mas hoje é meu aniversário, quando a gente tá gravando isso daqui, eu tô recebendo parabéns dos deputados. Olha só. Cara, é cada parabéns, meu irmão. Agora, tem um deputado aqui, olha como ele me manda parabéns. Deputado raiz do Centrão, e ele escreve, Vinícius, muitos anos de vida, feliz aniversário, saúde e sucesso. Qual que é os emoticons que ele colocou aqui? Bolo, presente, champanhe, dinheiro, avião, um 100 e um helicóptero. E o helicóptero. Olha o nome do cara. Pelo amor de... Cara, esse cara tá no Deus Notícia, é do cara céu. do Centrão, é cara, não é possível. Não é Meu possível. Deus. O cara que usa o fundão eleitoral, Léo. Olha, te desejo um bolo, presente, muita champanhe, um saco de dinheiro, avião e helicóptero. Puta que pariu. Acabou de sair na capa da Veja. Meu Os Deus. caras estão usando fundão eleitoral pra pagar helicóptero, mansão, jato. O mundo Nossa. dele é esse. Cara de pau, eles não têm noção. Que loucura. Que Pelo loucura. amor de Deus, cara.
É um desabafo aqui e tal. Porque... Não, é importante. Porque ele falou, eu lembrei. Não, vocês estão lá nos bastidores, vocês sabem o que acontece por trás, então é importante, pô, vocês mostrarem, porque Aliás, as pessoas não adivinhem sabem. quem é, bota nos comentários. Quem que vocês acham que me mandou esses parabéns? No caso, você leu o nome, eu acho. Não li. Não? Não li. Ele não Não li, leu. não. Ah, então tá. Então... É pra deixar o suspense. Exato. Porque eu sei que agora vai malhar nesses comentários aí. Exato. Mas pode contar que o pessoal fica interessado nos bastidores. Né? Ah, sim, com certeza. É, porque o pessoal não sabe o que acontece, né? A gente vê, então é sempre bom saber exatamente isso que acontece lá em Brasília e aqui na Câmara dos O Vereadores. Léo de São Paulo. falou pra mim, você sabe que a gente fica se dando feedback, né? Aí o Léo falou, conta os bastidores de Brasília e tal. Pô, é Tô contando óbvio, bastidor aqui, né? eu quero saber, pô. Você Fora tem... os cardzinhos, né? Olha, o deputado deseja seus parabéns. Ah, aí a não, foto do isso daí é... deputado assim. Ai, pelo Aí a amor de foto do Que aí- deputado assim. Que aí foi a olha, equipe dele os cumprimentos. Não, a assessora mandando, não é nem o Exato. cara. Tem meu cara que ainda Deus. se dá o trabalho de ligar ou ele manda um card. É. Mas a assessora, o deputado lhe manda os cumprimentos e estimas. Ah, vá pra Deixa eu- PQP. Quantos assessores pode ter um deputado federal lá na Câmara? Cara, na Câmara dos Deputados, 25 assessores. Caramba. 25 assessores, mais de 110 mil reais para pagar o salário desses assessores por mês, Sim. mais 40 mil reais de reembolso, mais o salário do deputado. Cara, é o fim da picada, é uns 200 pau se somar tudo. Caramba. Agora, Na Câmara a dos Câmara de Vereadores, Vereadores não fica muito atrás. Então, não fica muito atrás. São 18. É por isso que eu fiquei surpreso, porque a diferença do deputado federal pro vereador é muito pequena. São 18 assessores até e mais de 160 mil reais para pagar o salário desses assessores, né? Fora os outros 20 mil reais de custo de escritório, aluguel de carro, etc., que você pode ter ali também. Eu vou fazer a pergunta, né? Quem que é o vereador mais econômico da cidade de São Paulo? Sou eu. Ah, Dessa verba de custos, eu sou o único que não usa nada, né? E ali dos assessores eu corto a metade, né? Eu uso 9 dos 18 disponíveis. E quantos assessores você tem? Quantos? 9. 9. Nove Então. assessores. cara, o que os caras reembolsam, por exemplo, né? Você pode contar aquilo que você me contou lá na viagem, até do... Cara, esse rapaz aqui, bicho, vai pra cima dos caras na Câmara, dos vereadores, e já também pega no pé dos deputados federais, né? É verdade. Na Câmara dos Deputados, né, lá no Congresso, teve uma matéria no Fantástico sobre um levantamento do Instituto OPS, que analisou ali o reembolso de cerca de 104 deputados federais e percebeu que 104 deputados estavam tendo ali reembolsos absolutamente abusivos de gasolina. Teve um deputado, não vou me lembrar o nome agora, mas que ele abasteceu o suficiente em um dia para ir do Brasil ao México e voltar. Quer dizer, um negócio totalmente absurdo. E a Câmara autorizando esses reembolsos, né? E aí a gente entrou com uma ação popular, pegando todos esses dados, todos esses levantamentos, e os reembolsos foram bloqueados dos 104 deputados federais até agora. E, olha, se os 104 deputados não vieram atrás de mim, pelo menos 90 já vieram, né? Fala, mesmo? pô, não é bem assim. Deixa eu né? te explicar. É que a nota, você pega, acumulado, etc. Mas, assim, nenhum deles conseguiu me comprovar documentalmente que fazia sentido aqueles reembolsos absurdos. Cara, fim da picada. Eu postei recentemente aí, que me chamou a atenção, alguns políticos que recebem um salário, uma mesada, assim, do partido, né? Então, eu vi lá que o Ciro recebe 30 mil, o Lula Tá recebe... me devendo 70. Aí, tá vendo? Pois é, essa história tem que contar aqui Vai também. contar depois. O Lula recebe 27 mil, o próprio Moro tá recebendo 22 mil, acho que o Dallagnol tá recebendo 15 mil, alguma coisa assim, tal. Cada um vai ter uma história pra falar, veja bem, o meu caso é diferente, eu posso. Tô acostumado. E a questão não é receber ou deixar de receber. Eu acho que a pessoa pode receber. O problema é que o dinheiro sai do contribuinte. Né? Da onde vê o dinheiro? Da onde vem o dinheiro, exato. E que trabalho está exercendo para receber esse dinheiro? Exato. E aí, então falam assim muito, e aí sempre vai ter um pessoal que vai tentar justificar, né? E fala assim, não, mas é o preço da democracia, e como é que vai entrar pessoas novas se esses caras estão abrindo mão e etc. E aí também vão justificar essas verbas de gabinete. Mas você tá aqui a prova, porque você, saiu da primeira eleição para a segunda, você saiu de 48 para 67 mil votos. Ou seja, com uma equipe menor, e a gente vai falar das entregas depois, mas com várias entregas. Então você tem feito isso gastando muito menos, né?
É um exemplo que, cara, desculpa, mas tem gente aqui mostrando que você não precisa todo esse dinheiro, né? E é isso, o problema é que o dinheiro sai do pagador de impostos. Aí não adianta o cara reclamar que o ICMS tá alto, que o imposto tá alto, que não tem hospital. Claro, tá tudo indo pro 5,7 bilhões de fundão eleitoral, né? Não, e mais do que isso, né? O argumento central do fundão é o seguinte, se nós não tivermos o dinheiro público para fazer a campanha, você não vai incentivar os novos a entrarem, porque eles não vão ter dinheiro para investir na própria campanha, e você não vai incentivar as pessoas pobres a se candidatarem, porque pobre não tem dinheiro para investir na sua própria campanha. Só que a maior parte daqueles que usam fundo eleitoral tem grana e muita grana, assim. Os principais, os que recebem a maior parte dessa fatia, têm muito dinheiro e poderiam, com certeza, investir ali do seu próprio bolso para a campanha, ou, no mínimo, tem contatos com empresários que poderiam ajudar, né, nesse investimento. Então, é um argumento que não se sustenta pelo ponto de vista prático. E outra, eu consegui doadores em 2016, tudo bem, foi uma campanha barata, ali seus 60 mil reais, a segunda também não foi muito mais caro, foi 150 mil reais. Sério? 150 mil? Exatamente. Mas eu consegui esse apoio financeiro, esses doadores, porque eram pessoas que acreditavam no meu trabalho, pessoas que acompanhavam, que se engajavam e que se sentiam representadas. Então, a questão é justamente essa. Se você realmente representa um público, se a sua causa faz sentido à sociedade, a sociedade vai retribuir, vai te apoiar, seja como voluntário, seja financeiramente, seja ajudando no planejamento da campanha, enfim, mas é possível e a gente já demonstrou isso, né? Não, exatamente. E aí é o seguinte, aí você fala assim, aí o pessoal fala, mas todo mundo usa. Eu falo, cara, tem pessoas que não usam. Aí eu falo, o João Dória não usa, o Zema não usa, o Henrique Meirelles também não usou. E aí eles têm um argumento que é bom, fala assim, mas esses caras são milionários. Ok, faz parte. Mas mesmo assim, tem gente que é milionário e usa. Mas quando a gente fala do Holiday, não, porque, olha só, o cara cresceu em Carapicuíba na Coab. Coab, que ó, tem uma lá perto da onde eu cresci, em Arthur Alvim, Itaquera, que é conjunto habitacional. Eu sei porque eu morava lá perto, da Coab. E os prédios são todos iguais e tal, né? E, pô, então o Holiday cresceu na Coab, não tem pai empresário, não é milionário. Assim, com certeza o dinheiro no final do mês que você abre mão faria uma diferença pra você, né? Porque você não é herdeiro nem nada. E o cara abre mão de carro oficial, corta a verba no gabinete e tal. Então, pô... tá aí exemplo de gente que não vem de berço de ouro, não é milionário e tal, e abre mão para dar o exemplo. Perfeito. Duas coisas que o Holiday falou, Léo. Uma, a gente até postou esses dias nas redes, está lá na minha rede, no meu Instagram, no do Novo. A maioria que recebe a grana do fundo eleitoral é quem vai para reeleição. Isso. Quem é mandato de primeiro mandato recebe nada, ou quase nada. A maioria já é rico pra caceta. E aqui, uma correção. Seu João Dória, pra governador, tá aqui, ó. 5.800.000 reais no site do TSE, que veio da direção do Partido Social Democrata Brasileira. Isso aí. Tá aqui, ó. Então, o dinheiro que vem do partido vem da onde? Vem da direção do DEM também, e por aí vai. Então, tá aqui. Até o Geraldo botou uma grana lá. Rapaz, na campanha de 2018, Geraldo botou a grana. Mas como é que tá agora? 500 pau. Caramba. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Mas que 500 pau que é? Então, assim... Rapaz, se eu abrir o site TSE aqui, vai começar a dar problema nesse programa aqui. Agora, e de qualquer candidato, aqui no site TSE, divulga a Candi. Quem sabe aí já coloca no comentário para todo mundo utilizar. Eu abri do Dória. Vamos abrir do Márcio França? Tá aqui, ó. Márcio França. Você entra lá, receitas do candidato, Léo. Tá fácil. Direção do Partido Socialista Brasileiro. 12 milhões de reais, velho. Nossa. Todos esses caras usam. Boulos, todos esses caras usam. Eu vou checar o Henrique Meirelles. O Zema, a gente sabe que não utilizou. Mas daqui a pouco eu checo o Henrique aqui. Então, assim, esses caras usam e usam pesado, sabe? É uma pouca vergonha dizerem que o fundo eleitoral é para não vai deixar reeleger. A gente já rebateu os argumentos. Então, que argumentos mais eles vão ter para justificar usar o fundão? Não, e tem mais uma coisa, né? Às vezes também tem um fator que é central. Às vezes o cara ele se candidata a deputado ou a vereador, como já foi o meu caso, e não usa o fundo, como eu não usei em 2016.
Mas foi um erro, porque eu ajudei a eleger pessoas que usaram o fundo. Esse é o ponto. Uhum. E na época eu não percebia esse erro, porque às vezes, por mais que você não use, por mais que você se recuse a utilizar por uma questão, digamos, moral, né, ou ética, você acaba, de certa forma, colaborando indiretamente para que as pessoas que usam e que se aproveitam disso acabem se elegendo, porque você vai somar ali na votação do partido, né? Então tem isso também. Só o Novo é o único partido que realmente você se candidatando ali, você não tem como usar e não tem como você contribuir, mesmo que indiretamente, para eleger pessoas que utilizam matou esse a pau, recurso. porque senão fica aquele argumento, mas eu tô num partido que usa, mas eu não vou usar. Exato. Agora, você se elegendo vai puxar voto e vai tomar mais dinheiro do contribuinte para dar pro partido. Eu fiz as contas, com 5,7 bi, cada deputado federal dá mais ou menos uns 10 milhões de reais pro partido. Então, gente que vai para partido que vai usar, mas eu não vou usar, saiba que você está pegando 10 milhões do povo que vai ficar sem remédio, sem comida, sem educação, e você vai dar para político gastar. Fazer e fazendo santinho. justiça ao chamo o Meirelles, o bichão botou 57 milhões de reais na campanha dele Caramba. e nada mais. Ele não usou mesmo. Puta, Caramba. 57 pila, velho. Skin Tá the aqui, ó. game total. Esse aí... Agora, o seu João Dória usou junto com o Rodrigo Garcia e companhia. Exato. Não, e eu não tô nem falando de dinheiro de campanha além disso. Eu tava falando de mesada que o cara que... É verdade. Porque sabe qual que é o Isso. problema? A gente tá falando fundão. O Léo se referiu ao fundo partidário. Exato. verdade. Porque o fundo eleitoral é o dos 5 bi aí que tá todo mundo isso, falando. verdade. Mas fora o eleitoral tem o partidário, que é que paga mesada, paga advogado de Lula. Quem que topa pegar o dinheiro do imposto pra pagar o advogado do Lula aí? Exato. Eu não topo, você topa? Mas eu sou obrigado lá. Também não, né? Nem a pau. Então, mas na marra? Exato. Então é isso, é pior ainda, essa mesada que o cara tem lá, que fica profissão, candidato, não existe isso, enfim. E daí, a pessoa pode até ter um pouco da discussão ali, pode ser um pouco o preço da democracia, apesar de que na prática, já falaram aqui, e outro dia eu vi outro dado também, que era só o dinheiro do fundão só vai para 1% dos candidatos, então essa conversa aí de que você vai trazer gente nova representatividade não é verdade. 1% porque... de novo, né? Exato. Chega alguém lá da periferia lá agora e fala assim, viu, eu quero me candidatar a deputado estadual, tem dinheiro? Duvido que esse cara vai conseguir. Duvido. Não vai conseguir, né? Quem vai conseguir? Eu consegui, às vezes, o cara que tá no 5º mandato, 6º mandato, que já sabe que vai ser reeleito. Então, na prática, é muito assim. Mas, eu falei, não precisa nem... poderia falar, um pouco de dinheiro faz sentido para manter a democracia, apesar de a gente achar que não. Mas 5,7 não dá, né? A eleição, o país que gasta mais com eleição no mundo, enquanto a gente não tem... Metade dos brasileiros não tem esgoto em casa, não faz sentido. Ô, Léo, pra gente sair do assunto do fundão, né? Porque Sim, chega. não dá pra sair, Não fica- porque esses caras são Fica cara só de no pau estado. mesmo. Mas só pra não ficar a curiosidade tanta aqui, deixa eu já perguntar que história é essa do Ciro Exato. devendo 70 mil. Exato. verdade. Conta isso aí, o Ciro tá te devendo? Pois é. Devo, não pago. Como é que é? Devo, reconheço e. Devo, não nego, pago quando puder. Mas ele não vai pagar, não, né? Não vai. O Ciro, em 2018, né, no meio da campanha, me chamou de Capitão do Mato, né? Acho até importante explicar aqui pro nosso telespectador Por favor. que Capitão do Mato era aquela figura, muitas vezes era escravo também, que era utilizado para perseguir outros negros que fugiam ali dos engenhos, que fugiam dos seus donos. Então ele ia lá, capturava e, inclusive, torturava ali como uma forma de dar uma lição no escravo. Então ele estava tentando dizer que eu era um traidor dos negros por ser contrário às cotas raciais, um tema que eu já falo há muito tempo. E aí eu processei ele por conta dessas declarações. Ele foi condenado a me pagar, na época, 48 mil reais. Aí vai juros, vai correção monetária, etc. Hoje ele me deveria em torno de 70 mil reais. E aí a justiça vai cobrar ele, né? Foram cobrar na conta dele. Aí chegou lá, não tinha 1 centavo. Sou pobre, não tenho dinheiro. Exato. Aí eu falei, não, então vou penhorar um carro e vou adjudicar, que eu quero andar nesse carro, gravar o vídeo dentro do carro dele. Chegou lá pra cobrar o carro sumiu. Não tenho mais Essa é a a história Hilux. da Hilux, né? É a história da Hilux. Aí agora tem um outro carro, no nome dele, um Elantra, tá lá na fila pro oficial de justiça, lá no Ceará, avaliar o carro dele, o Elantra. Vamos ver se não vai desaparecer também. Né? Tá devendo aí. Ciro, pague o Fernando Holliday, Ciro. Me Tu pague, deve. Ciro. Tem que pagar, já foi condenado. Agora, Holliday, me conta um pouco aí da sua visão aí de cotas raciais. Por que você não é a favor? Por que você é a Boa. favor? Conta um pouco da sua visão aí.
Boa. Bom, eu acho que o importante, né, e eu tenho feito essas ressalvas nos últimos anos, é importante deixar claro que eu não discordo que o racismo é um problema grave, que ele precisa ser combatido constantemente e que é uma herança da escravidão. Porque muitas vezes quando eu falava disso, ficava a impressão, e alguns até por maldade, né, ficavam espalhando, mas o Holliday disse que racismo não existe, Exato, é coisa distorcem de tudo. mimimi, etc. Não, não é isso, né? Eu reconheço isso como um problema e é um problema advindo da escravidão. Este é um ponto. Acho que é importante deixar isso claro. Agora, a minha questão é que nós somos um país muito miscigenado, talvez o mais miscigenado do mundo, né? Gilberto Freire dizia que a Sim. miscigenação que aconteceu aqui no Brasil, ela é incomparável com qualquer outra miscigenação que tenha ocorrido no mundo. E você definir quem é negro e quem não é muito difícil. E quando você institui uma política baseada na cor da pele, você necessariamente tem que julgar as pessoas pela aparência. Não tem jeito, senão vai ter fraude, como já aconteceu várias vezes. E aí você tem aluno que se maqueia, outro que se bronzeia, vai dizer que é negro. Mas o meu tataravô era negro, embora eu seja branco. Aí vira uma zona. Então você tem que definir quem é negro e quem não é. E aí as universidades federais e boa parte dos órgãos públicos que tem ali nos seus concursos as cotas raciais instituíram verdadeiros tribunais que analisam a sua aparência. O Instituto Federal do Pará chegou a lançar um edital dizendo qual era o tamanho adequado do crânio de um negro. Então, se o crânio fosse menor ou maior do que a medida que estava ali, ele não era negro, então estava excluído. O formato do nariz, a textura do cabelo, a grossura dos lábios e vários outros critérios que o nazismo se utilizava ou que mesmo os portos brasileiros também utilizavam na venda de escravos. Então, acho que é uma desumanização muito grande, acaba, de certa forma, instigando mais o racismo ao invés de superá-lo. Eu acho que há uma outra alternativa muito mais fácil, mais objetiva, que é a das cotas sociais, onde você analisa a renda daquele sujeito, onde você analisa onde ele se formou, no caso, escola pública, e a partir disso você separa, como já acontece em muitos casos, essas vagas para essas pessoas. E necessariamente a maioria dos beneficiados serão negros. Então acho que é um caminho muito mais objetivo, muito mais saudável e ajuda também na superação do racismo. Você sabe que é excelente a resposta. Eu compartilho bastante dessa visão. Por isso, eu confesso que eu nunca fui muito a fundo. Eu sei que você... Por isso que o Ciro te chamou de Capitão do Mato. Exato. Por isso que acontece que às vezes as pessoas, principalmente lá atrás, falavam então o Holliday tá falando que não tem racismo. E você já falou logo no início da resposta. Aí, uma vez eu escrevi um artigo, era assim, que eu falei, eu tenho o mesmo sonho do Martin Luther King. Martin Luther King falou, eu sonho com um dia de que as pessoas não serão julgadas pelas suas cores. E é isso, eu também tenho o mesmo sonho, porque às vezes quando você tá fazendo isso, colocando uma cota, uma ação afirmativa, assim, às vezes só baseada na cor, né? Às vezes, você tá julgando. Então, é o oposto do sonho do Martin Luther King, né? E eu gostei dessa visão porque é o seguinte, a política pública, ela tem que ser sempre focalizada. Focalizada quer dizer que você quer atingir um grupo e você tem que atingir só aquele grupo e não dar dinheiro para quem não precisa. Então, por exemplo, por que meia entrada de estudante é uma política ruim? Porque você, deixando esse cara pagar meia, alguém vai pagar essa lei da meia entrada, vai ter estudante rico ali. E aí o filho do banqueiro vai pagar metade. Exato. E o filho da empregada, que se não for estudante, em geral não é, ou o pedreiro, vai pagar inteira. Ou metade do dobro, né? O dobro da metade, na verdade. E aí, quando você coloca uma cota baseada em critérios sociais também, aí fica muito mais focalizada. Por quê? Porque às vezes você coloca só por cor, o filho do Pelé vai receber a bolsa lá, ou o que for. Sendo que ele tá melhor do que vários brasileiros. Exatamente. Né? Então, só que quando você adiciona um critério socioeconômico, aí você tá excluindo esse cara que não precisa do programa social. Então, de fato, eu sou... Todas as políticas, para mim, sociais, têm que ter critério socioeconômico. Então, por exemplo, meia entrada para idoso, ou gratuidade para idoso. É uma política ruim. Ruim. Por quê? Porque o Jorge Paulo Lemann pode andar de metrô de graça. Perfeito. Exatamente. Não faz sentido. Porque o Gilmar Mendes pode andar de metrô de graça. Não, tem que ser tudo bem, idoso, mas que comprove insuficiência de renda, né? Então Exatamente. é isso. Por isso que eu concordo bastante com essa visão aí. Ô, Léo, queria perguntar mais, porque o Holliday tem mais experiência política que nós dois juntos aqui, né? Pô, E tem muita coisa só pra de contar. 33 dias marchando 1000 quilômetros, pô. Mas ele se envolveu muito, né? E eu queria te perguntar dessa experiência, que eu não lembro se foi isso aí que foi o tiro
né, que deram lá na janela do teu gabinete. sim. E aí muita gente às vezes não sabe dessa história, mas a maioria acho que sabe. Poxa, são, cara, pra mim, é tentativa de homicídio, entendeu? Então eu queria que você contasse um pouco disso, como é que foi, se eu não me engano, na reforma da Previdência Municipal. Isso. Né? Você enfrentou a pauta de frente, foi um dos principais, se não um dos únicos defensores, junto com vereadoras do Novo, inclusive. Como é que foi essa história, cara? Você tá brigando lá pela reforma da Previdência e os caras protestando, deram um tiro na janela do gabinete? Eu era o relator, né, da reforma da Previdência, isso final de 2018, e a gente já tinha passado por boa parte do processo, ouvido especialistas, etc. Eu já tinha construído o relatório e ele já tinha sido aprovado. E aí era a votação no plenário. E teve uma manifestação assim enorme, acho que mais de 20 mil servidores na frente da Câmara. Assim, foi uma mobilização do sindicato que foi bem forte mesmo. E aí eu tive a infeliz ideia de ir pra janela, né? Falar, vou lá ver como é que tá a manifestação. E aí eu saí na janela, assim, deu pouquíssimos segundos. As pessoas já começaram a me reconhecer. Ah lá, Holiday, não sei o que, Holiday vai tomar não sei na onde. Aí começaram a gritar, filho de não sei quem, etc. E eu, vixe, acho que o negócio aqui ficou meio feio. Aí eu ainda dei um aceninho, né? E fui sair da janela. Nisso que eu vou sair da janela, eu ouço então um barulho de estilhaço. Eu não ouvi disparo, né? Primeiro porque deve ter sido um disparo de longe e tinha muita gente gritando, uma barulheira. Mas eu ouvi o barulho de estilhaço. E aí as pessoas que estavam no andar comigo começaram a gritar, é tiro, é tiro, é tiro. Eu, gente, pelo amor de Deus, tira aqui na câmara, tô no 5º andar, etc. Aí, não, é tiro, me puxaram. E aí teve um outro barulho no andar de baixo. Quando me puxam, então eu meio que quase caio no chão assim, aí eu olho pra janela e tinha um furo perfeito. Né? Não tinha como ter sido outra coisa, além mais naquela altura, né? O 5º andar estava bem longe do térreo, então não tinha como terem tacado alguma coisa de lá. E aí, realmente, eu levei um susto, assim. E aí, nisso, chamaram a polícia, né? E a votação rolando lá, e discussão e tal, eu tive que voltar para lá também. A polícia científica chegou umas 3 horas depois e confirmou que era tiro. Só que, nesse meio tempo, mandaram limpar o andar da Câmara. A faxina passou, ao invés de isolarem a área, a faxina passou, não acharam cápsula de bala nenhuma e a perícia concluiu que era o tiro somente por conta do formato ali no vidro. Mas até hoje não se sabe de onde veio o tiro, não fizeram ali uma análise de balística, etc. A investigação está simplesmente parada. E por conta disso eu tive que andar com 1 ano por escolta, ali cedida pela Câmara, com a Guarda Municipal. Só que aí, como não houve novas ameaças, etc., eu achei desnecessário continuar e dispensei. Mas foi um período bem tenso mesmo. Caraca. Vou te dizer, viu, Léo? Graças a Deus não passei por nada parecido assim. Mas, na defesa da reforma administrativa, que é a reforma que teria que ter sido feita lá, que o governo prometeu e não entregou, a gente fala que a reforma administrativa federal veio pelos Correios, né? Porque chegou atrasada e faltando peça. Então, a reforma administrativa que não aconteceu, que a base do governo fugiu e a gente enfrentou, cara, fizeram o suquinho de laranja para dar pra gente lá na frente protestar, mas pior que isso, pior que os protestos são legítimos, fazendo o piquete na frente do desembarque do aeroporto de Brasília, cara, e agredindo, jogando garrafa d'água na cabeça, foi horrível. Pra quem acompanha meu Instagram, sabe. Embora uma semana antes, Holiday, eu tinha tentado, e eu te perguntar isso, dialogar com eles, Léo. Eu fui lá pra rua, tentei conversar, falei, gente, vamos conversar, desse jeito ainda não vamos conseguir nada, tem que ser o meio do caminho, né? A gente tá botando emenda para tirar os privilégios da elite do funcionalismo público, com essa agressividade não vai em nenhum lugar. Cara, mas é difícil, às vezes a gente que quer ter diálogo sempre, tem hora que toma uma tentativa de um assassinato, cara, ou seja lá uma garrafada na cabeça. Vocês dois abrem mão de segurança parlamentar, né? Teve mais algum momento, assim, que vocês dois foram mexer com alguma pauta e aí falou, pô, talvez... Porque eu acho que se eu fosse você, eu acho que eu estaria andando. Falar, gente, eu abro mão, mas eu preciso terminar meu mandato vivo. Então teve mais algum momento que você falou assim, ou não nesse nível, mas assim, que você viu que você tava mexendo com um grupo extremamente organizado e que você falou, esse negócio é perigoso, real. Eu acho que o Holiday pode ter esse exemplo aí melhor. Eu já tive casos... Por exemplo, eu participei ali das discussões sobre o Uber, né, em São Paulo, né? Tentaram proibir o Uber, etc. E, assim, não chegou nem perto de ser o que foi na reforma da Previdência, mas digamos que
a forma como alguns sindicatos de taxistas se comunicavam comigo era no mínimo estranhas, né? Era uma conversa meio, toma cuidado, né? Esse caminho aí não é assim, etc. E em alguns protestos eu levei porrada mesmo, chute, pontapés, etc., de alguns sindicalistas ali dos táxis. Mas eu acho que, fora esse caso da Previdência, foi o mais próximo ali que eu cheguei. Porque mesmo. até mais próximo que isso, só se o tiro acertasse, É. né? O cara tomou um tiro. Exatamente. Um dos tiros, né, que foi na janela que eu tava no momento, passou uns 10 centímetros da minha cabeça, né? Quer dizer, eu tava aqui, o tiro veio aqui. Quer dizer, um pouquinho torto pro lado já ia ter problema. Cara, nessa questão da reforma administrativa, como estava muito quente, né, as manifestações no desembarque, atrapalhando o trânsito das pessoas. Eu até me perguntava, pô, esses funcionários públicos que estão protestando aqui não deveriam estar trabalhando? Sim. Né? E a gente, inclusive, defendendo acabar com a elite, com os privilégios da elite, para não sobrar só para os caras da base. Mas o cara não queria nem conversar. E depois desse tipo de agressão, porque a hora que tá no efeito manada, em grupo, é chute, é soco, é garrafada na cabeça. Aí a polícia legislativa, tem uma polícia lá, pô, deputado, mas eu achei que não era necessário. Até minha equipe, no outro dia que eu voltei, eu falei, o duro é você ter sangue frio, viu, Léo? Pra aguentar firme. Eu não tenho muito sangue frio, principalmente pra discutir com quem não respeita o pagador de impostos, né? Aí eu não tenho muito sangue frio, eu acabo batendo boca. Só que, né, a gente tem que mostrar maturidade e equilíbrio pra enfrentar esse tipo de falta difícil. E aí eu falei pro meu time, ó, calma aí, vou botar meu fone de ouvido, liguei um Linkin Park ali e passei reto nas próximas e pronto, entendeu? Mas não precisou de polícia, não. Ô, Rory, deixa eu perguntar mais uma questão dessa do movimento negro. Tem um documentário muito bom do Obama que chama Em Busca de uma União Mais Perfeita na HBO. Pursuit of the The Pursuit of a More Perfect Union. Você que me indicou, espetacular. Exato, muito bom, Eu né? vou assistir. Já viu? Não. Pode ler, espetacular. pode ver no HBO. Excelente. E aí uma das coisas que acontece lá é que falam que o Obama, ele não representava muito o movimento negro, né? Algumas partes falam assim, pô, esse cara não... Porque, né, o Obama tinha feito Columbia, depois fez doutorado em Harvard, ele morou em vários lugares e tal, e às vezes ele não ficava só nas pautas dos negros, né? Ele ficava numa pauta mais ampla, assim, e algumas pessoas falavam, e às vezes ele era soft demais, ele não ia pra linha do confronto e tal. Como é que é a sua relação, assim, com esses movimentos? É boa, é ruim? Eu imagino que alguns mais radicais vão falar, esse cara tá falando que não tem, né, que não precisa de cota, é contra a gente. E depois a gente viu que o Obama, não, claro, fez várias políticas de ações afirmativas, etc. Ele só não queria ficar focado apenas naquela pauta, né? Queria olhar mais coisas. Como é que é o seu movimento, a sua relação com ele? Eu diria que a relação ela foi absolutamente conturbada, né, quando eu comecei a surgir como uma figura pública. Eu acho que isso é por duas razões. Uma culpa minha, porque eu comecei a comunicar isso de uma maneira muito agressiva mesmo. Eu cheguei... E a gente vai melhorando isso ao longo do caminho, exatamente. Né? E também eu acho que precisava, porque de alguma forma esse assunto ele não era debatido no Brasil. Se você tentasse se opor às cotas raciais ou viesse com uma visão, você era colocado como um racista e meio que excluído do debate. Então, quando vem uma figura pública negra com uma visão diferenciada sobre isso, acho que causou um certo incômodo. Uhum. Então, a primeira reação foi o rechaço total e completo e a comunicação praticamente não existiu. Aí, agora, mais recentemente, eu comecei a ter alguns diálogos com algumas figuras que continuam discordando de mim, mas a gente tem... pelo menos se comunicado, digamos assim, né? Conversar, dialogado. Uhum. E eu acho que o melhor exemplo disso foi no ano passado, quando eu participei do podcast com o Mano Brown, que é alguém que discorda completamente de mim, assim, discorda em gênero, número e grau, 100%, mas ele se dispôs a me ouvir. Foi, por incrível que pareça, em anos, falando sobre esse assunto, foi a primeira entrevista onde eu consegui completar o meu raciocínio sobre as cotas raciais. Eu consegui falar desde a origem da escravidão e a minha visão sobre a vida dos negros após a abolição, até o conceito de compensação ou dívida histórica, que é o que o movimento negro bate muito, dizendo que existe uma dívida do Estado brasileiro com os negros por conta da escravidão. Então eu consegui fazer todo o meu raciocínio
E ele tinha uma visão completamente equivocada. Ele achava aquela visão clássica de que eu não acreditava que o racismo fosse um problema, ou de que o racismo não existia, ou que quem reclamava do racismo estava com mimimi, etc., quando não era nada disso. Então, acho que essa experiência de diálogo com o Mano Brown me fez entrar nesse público relacionado ao movimento negro com um pouco mais de tolerância, né? Eles passaram a me escutar, embora continuem discordando, mas eu acho que foi um avanço importante. E pra quem não sabe, o Holiday, né, é estudante de história. Então, Exato, o último além de semestre agora. Se forma agora? Finalmente. Ô, Léo, além de ter lugar de fala, né, que para muitas pessoas isso é importante, ele estuda ali a história, então sabe o que tá falando. E posso fazer um merchan aqui rapidinho? Claro. por favor, já. Que eu estou lançando um curso Ô, louco. sobre as 10 principais mentiras da esquerda sobre o racismo e trazendo um pouco dessa minha visão sobre o racismo de maneira mais detalhada, analisando alguns autores que falaram sobre isso, principalmente Gilberto Freire, Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes, que acho que são os 3 principais, o Gilberto Freire com uma visão um pouco mais conservadora. E aí eu vou analisar esses autores ao longo desse curso e trazer todas as minhas fundamentações, o porquê eu sou contra as cotas, porque eu tenho uma visão diferente do movimento negro, mas também explicando o lado deles, porque eles têm esse entendimento, da onde vem isso tudo. Então, quem quiser aí se informar, participar desse curso, acompanhe lá nas minhas redes sociais. Vai nas suas redes, que é o @Fernando Holiday, tanto no Facebook Já quanto tá no tudo aqui Instagram, embaixo, aqui, tudo, é só tá seguir tudo aí, o ó. Holiday lá. E, ô, Poit, Tem uma- só pra finalizar. É sobre isso. Isso, então vai. Muito rápido. Então vai. Porque tem um episódio que o cara falou alguma coisa do tipo que você não era negro o suficiente. Exato, Né? E aí, eu lembrei dessa parte do Obama, cara, enquanto você falava, porque, porra, você tá assistindo o negócio do Obama, e aí a questão dos caras não é negro o suficiente. Ele não é. Cara, e aí tem um detalhe que a mãe do Obama é branca, inclusive. Sim, exato, né? era isso. Do Havaí. Também, sim. Né? E o pai dele, queniano, no caso. Isso. Então, além disso, tinha a cor dele, que a coloração. Até isso, o cara não era negro o suficiente. Ou pelas atitudes, ou pelo fato dele lançar a pré-campanha dele em Springfield, que era no primeiro Capitólio americano, onde o Lincoln, né, era a região que era tido como elitista, uma região dos brancos. E aí eu lembro que tem pastores da igreja lá que explicavam, ou líderes da comunidade, falavam, cara, você tem que entender, ele tem que construir pontes, ele tem que ter diálogo com os brancos, porque a gente precisa unir o país, cara, calma, para com esse discurso. Então, eu lembrei disso enquanto você falava, mas teve esse episódio com você também, tem gente que fala, não, você não é negro o suficiente, mas, cara, o que é negro o bastante? Exatamente. É um conceito de que para você ser negro mesmo de verdade, é o que o professor Paulo Cruz ele costuma dizer, ele chama isso de senzala ideológica, e eu gosto muito desse termo, que na prática significa prender você, por conta da cor da sua pele, a determinadas ideias. Então, se você é negro, mas se veste de uma forma que as pessoas do movimento negro não se vestem, ou se você fala ou curte músicas que essas pessoas não curtem, ou se você tem ideias que essas pessoas não têm, você não é um negro de verdade. Então na verdade, uma tentativa de prender o negro a um determinado grupo. Eu acho que isso é muito ruim, sabe? Porque a gente lutou tanto pela nossa liberdade e quando finalmente conseguimos, nós criamos a nossa própria prisão, só que agora uma prisão mental e ideológica. Então acho que é contra isso também que eu luto, porque nós, independente da nossa cor da pele, podemos e devemos ter as ideias que quisermos. Então, acho que isso é um mal muito grande que a gente precisa combater constantemente. Perfeito. E falando exatamente nisso que você tocou, na campanha do Obama, em nenhum momento ele falou eu sou o candidato dos negros ou sou o candidato para os negros. E aí os estrategistas dele falaram assim, não, porque a partir do momento que a gente falar isso, a gente vai dividir. E o fato dele ser negro é óbvio, basta você olhar, né? Então a gente não precisa ficar falando sobre isso. Então o que eu gosto no seu mandato é isso, é que você tem várias pautas. E aí eu queria que você falasse um pouco das suas entregas, mas eu vou antecipar algumas delas. Tem o Estatuto da Desburocratização, que vocês fizeram juntos, né? Isso. Tem o Revogaço, tem a reforma da Previdência, que você foi relator, economizou 21 milhões. Tem o seguro anticorrupção. Então é isso. Olha só, ele não fica... O que eu gosto de você, Holiday, é exatamente isso, que você
tem diversas pautas, e se você quiser trabalhar esse assunto, tem. Mas não se coloque, né? E aí o exemplo do Paulo Ganimi e também do Felipe Rigoni, que assim que o Ganimi foi eleito, falaram assim, não, e você, Ganimi... Foi uma repórter. Foi uma repórter. Toda esse vídeo pimpona muito lá. Bom. E aí, você vai defender agora a pauta dos deficientes Qual que é a sua pauta? Qual a sua- É a dos deficientes? Não. Não, mas o senhor é deficiente. Sim. E daí? É. Exato. E assim, obviamente, obviamente O é repórter foi pro importante. chão. Obviamente é importante, obviamente precisa de ações afirmativas para tudo isso. E o Rigoni também. Assim, você é um deputado cego? Não, eu sou um cego deputado. Né? E assim, obviamente é importante, você precisa de ações afirmativas, mas é isso que você falou, as pessoas querem ficar te colocando na caixinha para que você só olhe para aquilo. Boa. Que as pessoas têm essas necessidades, de novo, porque senão me cancelam, né? E aí fala assim, tá falando que não é importante. Não é isso, né? Obviamente é importante, mas senão é isso, o Holliday não pode falar de outra coisa, ele tem que falar disso. Por quê? Porque eu quero que ele fale isso. E quem vai definir a pauta é ele, né? É o Rigoni que vai definir, é o Ganimi. Então, pô, é por isso que eu gosto de você ter pautas mais... Que é o que precisa, que você coloca, e fala um pouco das suas entregas aí de mandato até agora. Eu acho que eu vou começar aqui falando pelo clássico, né? Que a gente já falou aqui das economias de mandato. Hoje eu sou o vereador mais econômico de São Paulo, abrindo mão dos carros oficiais e de toda a verba ali disponível para custeio, porque eu acho que até faz sentido uma verba de custo de gabinete para um deputado federal, um deputado estadual, que você tem um estado inteiro para ir, né? Agora, em São Paulo, você já tem o seu gabinete, né? Um escritório político, são coisas que não fazem muito sentido, na minha opinião. E também metade dos assessores eu cortei. E, além disso, acho que o projeto que eu mais me orgulho de ter aprovado é realmente o revogaço, né? Foram mais de 100 leis revogadas de uma só vez. Isso deu muito trabalho, porque boa parte dessas leis foram criadas no século passado por vereadores que ainda estão lá. Então, você convenceu o sujeito a revogar a lei que ele aprovou, rapaz, olha, é um negócio difícil. Ou então, é o filho do sujeito que aprovou a lei, é o tio dele que aprovou, e aí você senta, explica, né? Pô, mas até talvez faria sentido essa lei lá atrás, mas hoje não faz mais. Como era o caso, tinha uma lei lá que tratava da pintura de chaminés industriais em São Paulo. Então, você tinha que pintar dentro de um determinado padrão. As escolas municipais, públicas ou privadas, eram obrigadas a sempre ter uma reserva de leite de soja. E as escolas tinham que manter, ter isso mesmo? exatamente. Não entendi, porque eu ia perguntar, pô, se você revogou leis ultrapassadas que não colocando em prática, não fez diferença. Mas, de fato, era um custo para as escolas. Exatamente, era um custo para as escolas, assim como a lei da lavagem das laranjas, né? Que gerava uma multa se a padaria ou a lanchonete não lavasse a laranja em movimentos circulares dentro de água corrente. Então, assim, eram umas leis que, se o fiscal ele tá na maldade, ele pode puxar ela lá do passado e dizer, mas aqui você não tá lavando a laranja daquele jeito. Quando o fiscal não tá na maldade, com respeito à categoria, tá? Mas, pelo amor de Deus, essas leis são feitas pro cara cria dificuldade pra vender facilidade. Exatamente. E outra, como é que você vai provar que você estava ou não lavando a laranja no momento... Pelo amor de Deus. Eram umas leis assim que realmente não faziam muito sentido. E tinha algumas que eram só ociosas mesmo. Mas isso acho que foi muito importante até para eu gerar essa experiência de articulação, né? De conversar com os vereadores, de convencê-los da necessidade de fazer essa limpeza legislativa. Inclusive, é uma ideia que eu quero levar para Brasília. Claro que aí não dá para fazer da mesma forma, que é muito mais complexo, mas fazer um revogaço por áreas. Então, um revogaço do Código do Consumidor, um revogaço das leis trabalhistas, um revogaço do Código das leis tributárias de uma forma geral, porque existem leis mais simples, as mais complexas, claro, vai ser muito mais difícil, mas existem leis mais simples que você consegue ir revogando e ir facilitando a vida das pessoas aos poucos. A gente conseguiu fazer em São Paulo e acho que é possível também fazer em Brasília, né? Boa. Cara, poderia revogar os privilégios dos políticos também, né? Revogar os penduricários, revogar os assessores, revogar o fundão eleitoral. Vamos chegar lá. Essa é uma luta que a gente tem lá, gente, com uma reforma política, mas eu falo o seguinte, para fazer a reforma política... Aliás, me perguntam sempre, Léo, qual é a reforma mais importante para o Brasil? É a tributária? É a administrativa? Não. É a reforma política. Porque são os políticos que estão lá que votam todas as outras. Pô, mas até para votar reforma política, quem vota são os políticos que estão lá. Sim. Ou seja, né,
tem que renovar na urna, trocar todos esses deputados federais e senadores na urna. O Holiday, até para caminhar, infelizmente, para uma conclusão aqui do nosso podcast na Arena. Caraca, mas foi pauleira aqui, né? Quando o assunto é bom. A gente andou muito, né? O Léo falou do Estatuto da Desburocratização, para evitar a necessidade do contribuinte ter que ir lá no cartório e pega reconhecimento de firma, né? Numa repartição pública. O próprio funcionário público tem fé pública. Exatamente. O Holiday se baseou na lei do Temer e levou para um monte de cidade. Eu acompanhei endossando, tá? Projeto do Holiday em São Paulo. E eu acompanhei endossando e aprendendo com ele pelo estado de São Paulo, onde a gente levou em várias cidades juntos. Mas todo mundo faz uma pergunta que eu acho que muita gente deve estar querendo saber também. Era que eu ia fazer, isso aí. Por que... Pô, mas você tá no MBL, você não tá? Por que você saiu do MBL e veio pro Novo, né? É importante explicar também que o MBL não é um partido, é um movimento. Mas conta um pouquinho dessa história, que você fez uma história lá, uma história respeitosa, deixou lá alguns amigos. Mas por que você fez essa mudança? Boa. Bom, eu acho que, antes de mais nada, deixar muito claro que o MBL ele faz parte da minha história e eu tenho muito orgulho dessa parte da história. Ajudou né? muito no impeachment, então só isso. Pra caramba. Esses 1.100 quilômetros aqui, tava lá o Kim e todo mundo. Exatamente. E foi fundamental. Mas o MBL era uma instituição, ainda é relativamente pequena. Pequena não no sentido de poder, né? Porque o poder do MBL é muito grande, mobilização, etc e tal. Mas ele se restringe muito mais a São Paulo. Então, um coordenador do MBL, quando ele fala, né, o poder dele sobre o movimento, sobre a militância é muito grande. E toda vez que eu falava, mesmo que eu não quisesse, eu estava falando em nome do movimento. E nem sempre todo mundo no movimento concorda com o que eu penso. Então, isso gerava ali de diversos atritos, etc. E tem alguns assuntos que eu gosto de tratar e que geravam umas certas discordâncias lá, principalmente em relação ao aborto. Apesar de eu me definir como um liberal, eu também tenho uma posição muito firme contrária ao aborto. Então a gente chegou à conclusão que para eu poder falar mais livremente o que eu penso, seria melhor que eu saísse do movimento, porque mesmo se eu ficasse lá dentro e não fosse mais coordenador, não ia adiantar, todo mundo ia continuar me enxergando como tal. E aí a gente chegou ali num comum acordo de que era melhor eu sair para eu ter uma maior liberdade de opinião. E também uma maior liberdade de atuação política, porque o MBL sempre teve aquela ideia de ter candidatos em diversos partidos, né, e fazer a política meio que como uma nuvem, né, que influencia todos os partidos. E isso era uma dificuldade para mim, porque eu sempre quis entrar no Novo, sempre quis fazer parte do Novo. Mas para fazer parte do Novo, eu teria que me dedicar integralmente ao Novo, né? Não queria entrar no Novo pela metade. E aí, então, quando eu saio do MBL, é o momento, então, que eu procuro o Partido Novo, que era um sonho realmente participar, sempre quis participar, porque aí não havia mais nenhum empecilho, nenhum problema, e eu poderia me dedicar como estou me dedicando agora completamente ao partido. Olha aí, cara, eu fico feliz de escutar esse depoimento, porque o Novo... Né? Aliás, você que está assistindo, que quer participar, não tem como a gente não falar disso, né? Todo mundo sabe o partido que eu sou também. Dá a liberdade de uma pessoa se manifestar como ela quiser. Tá aí o Holiday, que é o exemplo disso, né? E é uma instituição, e eu acho importante a gente respeitar as instituições aqui no Brasil, né? As instituições precisam ser fortalecidas. Escuto o Bernardinho falar muito, muito bacana isso, ele é embaixador do Novo também. Mais importante do que o nome que a gente carrega nas costas, né? É o nome que a gente carrega na frente. O nome da instituição, sem protagonismo individual. Né? Porque senão fica trocando de partido como troca de roupa e usa o partido só como legenda para um outro projeto, que não é o projeto de time. Velha política total. Né? É isso aí, Léo. Que mais? Pra gente conversar. É muita coisa. O que nós vamos concluir aqui o podcast? Gente, bota nos comentários aí que outras perguntas por Holiday. Aliás, a gente falou de um monte de gente aqui. Porque eu tenho um monte de pergunta que eu não fiz, mas... Então escolhe a melhor agora. Senão vai ficar 2 horas. Não, essa aí acho que o pessoal tava bem curioso. Sim. Acho que é a gente caminhando pro final, né? Qual que é o próximo sonho? Você vai perguntar essa? Eu sempre gosto de perguntar essa pros empreendedores, mas... Você pensa em ser professor futuramente? Sim, dado com que certeza. Você tá fazendo história? Com certeza. Eu sempre quis ser professor, né? Mesmo no meu período de pré-vestibular, né? Quando eu queria ser médico, etc. Eu queria mesmo era ser professor de medicina, né? Então a ideia de ensinar sempre teve na minha cabeça, eu gosto muito disso.
E eu escolhi história justamente por isso, né? Para poder dar aula e tentar conciliar isso aí também com a carreira política, né? É isso aí, ó. Pô, deixa eu fazer minhas considerações, depois você faz as suas, aí a gente deixa o Holiday Beleza? terminar. Manda bala. Não, pô, eu fico... Manda bala não, né? Pelo amor de Deus. Você... É verdade. Mandaram bala na janela dele ali. Não, manda bala não. Vai em frente. Vá firme. Vamos que vamos. Não, eu fico bastante feliz porque uma das coisas que a gente precisa, de fato, para mudar o país, os países mais envolvidos são assim, a igualdade de oportunidade. Então, se fosse há 20 anos atrás, você não estaria nessa mesa aqui, eu não estaria nessa mesa, porque, assim, você veio do nada, né? E aí você, hoje em dia, com os mecanismos que a política traz, com redes sociais, você não conseguiria fazer uma campanha com 60 mil reais e uma outra campanha de 150 mil reais. Você não teria rede social, você não teria um partido que consegue te colocar na política sem te dar R$1, mas que você consegue levantar recursos com outros doadores, né? Então isso é bem legal, e muitas pessoas às vezes falam, mas por que você está metido nisso, né? Vai fazer outra coisa que é mais fácil, né? Vai só virar influencer, e de fato pode ser às vezes mais tranquilo, com menos turbulência, você não vai tomar tiro, você não vai ter ameaça de morte, mas é legal isso, né? Ver pessoas jovens e bem intencionadas, e que a gente não precisa concordar sempre, não precisa. A gente não abordou tanto, mas, por exemplo, a gente poderia discutir aqui sobre a questão do aborto, por exemplo, e tal, com divergência, está tudo certo. Mas pessoas bem intencionadas e que querem colocar o limite no governo, querem falar assim para a população, olha, quem manda são vocês, e parafraseando a Margaret Thatcher, né, não existe essa coisa de dinheiro público. Todo o dinheiro é do pagador de imposto. Então, se a gente está dando R$1 para o servidor, para o político e tal, está saindo do seu bolso, né? Então, a gente quer economizar dinheiro em campanha política, não quer usar carro oficial, todos esses, não quer aviãozinho, champanhezinho com o dinheiro do fundo eleitoral, né? Tudo isso. Então, eu fico bastante feliz de você estar nesse caminho aí, pessoas bem intencionadas. De fato, é de coração mesmo, porque dá um pouco de esperança. E aí depois você pode fazer o seu merchandise do seu curso de novo, você vai vir, boa sorte na candidatura aí a deputado federal, né? Obrigado. Você tem uma dobrada aí boa, que é o Lucas Pavanato, temos que trazer Exatamente. gente nova, temos que trazer gente boa, isso aí. Pode fazer o merchan dele também, quem mais você quiser. E é isso, bastante feliz mesmo com a conversa. Não, pode, da minha parte, cara. Eu ia fazer essa pergunta aí, já deu spoiler, outro spoiler aqui também, porque eu quero que ele termine falando qual que é o próximo sonho político. Exato, exato. O que ele quer. Exato. Isso é importante. E legal o Léo lembrar de mais jovens que estão vindo como o Pavanato, que é um gigante lá do Vale do Paraíba, né? Um menino novo e que vem se esperando. Aliás, tem uma frase que eu gosto, Léo, achei muito legal da sua parte fazer isso, que é do Falcone, professor Falcone. Uhum. Ele diz que tem um bom líder e um ótimo líder. Um bom líder bate meta sem pegar atalho, né, sem fazer errado, e bate meta sem pegar atalho, botando a equipe na frente. Um ótimo líder bate meta sem pegar atalho, botando a equipe na frente e formando o sucessor. Então as pessoas precisam desapegar do poder e passar para o próximo, né? Formar sucessor. Então, eu acho muito legal esse movimento. Parabenizo aí pela coragem. Quero que você conte um pouquinho desse seu próximo passo aí, como é que você vai fazer a diferença da escala ainda maior no nosso país. Agradecer sem antes pedir para vocês, olha, se inscreve no canal, toca o sininho para ativar a notificação para sempre receber, né, as notícias e os próximos posts aqui do nosso canal na Arena. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam. Pô, se achou legal, pô, joinha, né? Dá o like aqui também, a gente faltou o like. Se inscreve no canal, sininho e like. E sugiram nomes Críticas, que vocês queiram que venham. E se quiser dar bronca, puxão de orelha e tal, critica também e sugiram nomes. Quem vocês acham que tem que vir no canal aqui? Ó, puta sonho, imagina o Mano Brown aqui, cara. Vou falar pro Mano Brown me convidar lá pra gente debater um pouquinho com o diálogo. Eu não sei, né? Talvez... Mas eu gostaria, aliás, sou fã do Mano Brown. Eu já tirei foto com o Mano Brown num avião. Uma vez eu vi, caraca, Mano Brown, é nóis, vamos tirar. Ainda zoei ele porque ele é santista, eu sou corintiano. Mal ele sabe que eu tenho foto com ele, tinha todos os CDs do Racionais, você cantar Diário de um Detento de cor. Ô, louco, né? Cara, nem eu sei, pô. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário de um vigia. Cara... Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã
Ou de Israel. Vamos parar. Estraçalha ladrão, que nem papel. Vocês pegaram isso aí, né? Pelo amor de Deus, essa aí. Um riozinho. Você sabe mesmo, eu achei que era, Eu sei. eu achei que era só conversa. Eu sei, velho. Mesmo, cara. Irmão, obrigado por estar aqui, por compartilhar e boa sorte aí, sucesso nos próximos desafios. Conte conosco. Valeu, gente. Muito obrigado. Meu próximo desafio, né? Meu próximo sonho já está acontecendo, né? Eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Novo. Já estamos trabalhando aí em várias propostas, inclusive o Revogaço Federal é uma delas, né? A gente já está construindo ali com uma equipe de professores de direito constitucional, direito trabalhista, direito tributário, etc. E a ideia é levar esse exemplo que a gente tem do mandato de vereador em São Paulo para Brasília. Tanto é que o meu lema é mudança pelo exemplo, que conforme você vai dando exemplo, você vai incentivando outras pessoas que já estão na política e outras que querem entrar a seguir por um caminho diferente, fazer uma política diferente. E o Lucas Pavanato, inclusive, é uma dessas pessoas. Fica aqui a propaganda, então, para seguirem lá também Lucas Pavanato nas redes sociais, Facebook, Instagram, no Twitter, e Fernando Holliday também. Lá também você vai encontrar o link pro meu curso sobre as 10 mentiras sobre o racismo, onde a gente vai tratar aí, então, dessa estruturação teórica contra as cotas raciais e uma alternativa a esse discurso do movimento negro. É um curso disponível na Hotmart e a primeira aula é gratuita, hein? Vai ter uma promoção especial esperando por você lá. Olha aí, ó. Fiz bem? Boa, Ótimo. valeu, parabéns. É Muito isso, legal, ó. né? É isso. Gostei, gente. Ó, passamos um pouquinho do tempo até agora do normal aqui dos podcasts. O papo tava bom. Sim. Muito bom. Beleza? Gente, valeu. Até a próxima. Tchauzinho para aquela câmera lá agora. Já aprendi. A gente tá aprendendo. Valeu, gente. Obrigado.